tinha, alguns recebem pedra, no caso do espanhol, né, San Martín, né? Porque eu recebo unos rollos, que em Peru receberam unos pergaminos, né, de um extraterrestre que conviviu assim fisicamente, né? E assim, outros recebem implantes, né? Porque eu curaram meu braço e deixaram um implante aqui, né? Que também foi um caso do Peru. Então ele se pergunta por que eu, né? Por que eu e por que os demais? Por que me colocam nessa decisão de dizer contar para os demais o que eu sei, o que eu descobri, o que eu recebi, né? É uma questão, eu acho que mais mexe com essa questão do karma, né? Uma questão já pré-definida e que a gente não lembra, né? Pode ser. De qualquer maneira, eu volto a repetir, com toda certeza me utilizaram, mas eu nunca admiti que isso tivesse acontecido. Porque sempre me considerei presente, nunca fora de prumo, nunca delirante, nunca possuído, nunca exaltado misticamente. Não, eu estava ao contrário, bem lúcido, até demais. Mas mesmo assim, eles fizeram o que fizeram, se é que fizeram. Por isso que inventei o termo minha fada madrinha, como dando a entender que efetivamente algo de fora cantou no ouvido, mas eu não sei quem é. E você também define o karma no livro como você define de outra maneira, com outra ideia. Sim. Com um termo... o karma é apenas a prática da ação intencional. Isso. Ou seja, o ser humano, quando começa a agir... A lei da geração condicionada. Essa é outra. Essa é outra, né? Essa tudo aquilo... A lei da ação e reação. Isto, são 3 leis que regem o universo. Todas as demais leis científicas são falsas. A primeira lei que rege é a lei da geração condicionada. Isto sendo em pensamento, aquilo aparece, se objetiva, se concretiza, se manifesta, se, para tal, o homem agir intencionalmente. Primeira lei. Isto não sendo pensado, aquilo não aparece. E não aparecendo não se faz nada. É óbvio, né? A segunda lei, lei da interdependência. Sou eu, assim, eu estou diante de alguma coisa. Então vem o testemunho. Eu estou diante de uma coisa. Vem o testemunho. Sujeito e objeto. Qual dos dois é mais verdadeiro? O subjetivo ou o objetivo? A ciência jura que é o objetivo. Ela tolera o subjetivo via psiquiatria, psicanálise, psicologia acadêmica, que é uma porcaria. Enquanto que os orientais colocam o subjetivo acima do objetivo. Bom, mas de qualquer maneira, aparentemente existem essas duas realidades, subjetiva e objetiva. Bem, mas a sabedoria antiquíssima, sabendo disso, ela criou a lei da interdependência e disse: o livro, sou eu que te vejo, e vendo-te, me vejo. Porque tu e eu somos iguais, nós estamos separados. E vendo-me, vendo-te, não, vendo-me, sou eu que te vejo, e vendo-te, me vejo. Então, tu é eu. E vendo-me, te faço. Ou seja, me vejo obrigado a agir. E concretizo eu. Essa é a segunda lei. E essa então, em termos de célula, funciona que é uma barbaridade. Sou eu, célula desgraçada, que te vejo. E vendo o teu porcariazinha, me vejo porque tu e eu somos idênticos. Não há nenhuma separatividade, nenhum separatismo entre eu e tu, célula. E vendo-te, vendo-me feito célula, te faço porque eu passo a agir no laboratório, começo a mover-me intencionalmente. E o ato intencional concretiza, consubstancia, objetiva, materializa. Essa é a segunda lei. E a terceira lei é a lei do karma. Tudo aquilo que tu fizeres ao próximo, para ti o estarás fazendo. Portanto, tenha cuidado. O mal que ao próximo fizeres, para ti o estarás fazendo. O bem que ao próximo fizeres, para ti o estarás fazendo. Essa é a lei do karma. E digo mais, digo que a lei do karma surge
E é irrevogável, a lei do karma é impossível de evitar. Eu digo que a lei do karma surge toda vez que o homem passar a agir propositadamente, intencionalmente. Porque o homem é, antes de intencionar e se propor, ele é ato puro. Ele pode agir sem intenção, sem propósito. Quando o homem age sem intenção e sem propósito, ele é Deus criando. Quando o homem age com intenção e propósito, ele é um demônio destruindo. Então não existe a lei do karma atingindo o homem. Existe o ego-karma, que vira consequência. Oi, tudo bom? Tá? Existe o ego-karma que vira consequência. Não queres ter consequência? Seja ser e não karma. Seja ser e não ego. Doutor Juan, me conta como que foi a sua experiência. Não, vamos lá um pouquinho mais. Como foi a sua experiência profissional? Tenho entendido que você se trabalhou formou como médico especialista na área de psiquiatria, trabalhou num hospital público durante muitos anos. Durante 25 anos. Como foi a sua experiência profissional com toda esta área de conhecimento? Né? Como que levou você, levou sua área? Eu tive todo o tempo trabalhando como profissional, principalmente dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, eu tive todo o tempo de disfarçar a minha condição. Em outras palavras, eu agia aparentemente como um médico comum. Convencional. Não contrariava nada, não dizia nada, não ensinava nada para os meus colegas. Ao contrário, os meus colegas souberam da publicação do livro Nós, a Loucura de Psiquiatria, e se escandalizaram. Souberam da publicação Antipsiquiatria e Sexo, quase que me excomunham. Você imagina eu escrever isso? Qual foi o seu primeiro livro? É a Ciência, uma Nova Religião. Em que ano que publicou? 1970. 70, 71. Aí que você já dá uma choque para sim, aí eu já dava, o entorno. Eu já estava aí nesse livro, eu já estava dando um choque terrível na medicina, na ciência e tudo mais. E foi assim, até esse momento você tinha ficado meio no comum. No comum, tinha preferido ficar no comum até que sim, um momento até que eu resolvi escrever esse livro. Mas esse livro eu escrevi porque a própria medicina me provocou. Aqui é mais outra história, muito antes daquele febre ufológica. Mas a ufologia já estava... Você rompeu primeiro com a conceitos medicina, ciência e medicina. Mais na frente já ia... Aí entrou a ufologia também. Certo. Eu resolvi escolher a medicina, frequentar a faculdade de medicina, mas acontece que eu, antes de frequentar a faculdade de medicina, eu sempre fui um indivíduo chamado autodidata. Em outras palavras, eu já entrei na medicina com uma certa idade, não era muito jovenzinho, não. Tinha já uns 24, 25 anos de idade. E já nessa fase conhecia espiritualidade e orientalismo. Uau! Por quê? Porque é aquela ânsia, aquela sede por saber das coisas, né? Então eu tinha informações sobre espiritismo científico, sobre orientalismo, sobre yogas, sobre uma porção de coisas. Eu sabia todas aquelas coisas não convencionais da vida comum, e principalmente da vida humana. Eu sabia o que o corpo humano, o ser humano, podia manifestar em questão de espiritualidade. Mas eu entrei com todo esse conhecimento na faculdade. E, claro, ficou uma coisa para mim. Ninguém sabia que eu conhecia tudo isso, ficou só assim. E entre outras coisas, eu resolvi ser médico porque achei que era a melhor maneira que eu poderia ter de ajudar o próximo. Tanto como profissão, tanto como um médico comum, como